Olha como é diferente. Maestro se refere a Felipe Luiz sobre o que ele tem feito no Mundial de Clubes até hoje. Um grande técnico e só tende a crescer. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição. E bora lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, porque ajuda demais. Compartilha, comenta e vamos ver aqui o que o Felipe Luiz tem feito para impressionar a todos aqui que já entrou em um campo de futebol e fez história. Bora conferir. Mas uma coisa é muito importante para os times brasileiros, sobretudo para os times brasileiros, assim, começou muito bem, mas o fim é melhor do que o início. Tem que manter o foco. Tem que manter o foco porque geralmente depois de um grande jogo bate aquele negócio de fizemos um grande jogo, vamos ganhar na hora que quiser, e não é dessa maneira. E hoje você tem o Botafogo que é líder, mas que de repente se perder o jogo por 3 gols de diferença pode deixar a competição. Você tem o Fluminense que hoje é líder, mas também corre o risco, se não fizer um bom jogo, se não entrar focado, de também sair da competição. E assim o próprio Palmeiras, que vai jogar contra o Inter Miami, que está em primeiro, e se não tiver focado, pode ser que de repente saia. Então eu acho que os times brasileiros têm que manter esse foco, não importa qual tipo de jogo e não importa quem é o adversário. Ou seja, Felipe, você não quer vestir a camisa do favorito, não é porque a gente até aqui, depois de 2 rodadas, tá mandando super bem, melhor deixar como estava antes, Eric. A gente chegou aqui comendo pelas beiradas, não é bom vestir camisa de favorito nesse momento, né? Outro gigante que também acho que deu um recado importante foi o Bayern, mas o placar foi apertado. O placar foi, mas o Bayern se impôs contra o Boca, né? Então assim, eu acho que os bichos papões da Europa na segunda rodada começaram a abrir as asinhas, assim. Eu até colocaria o PSG, mesmo após a derrota pro Botafogo, acho que vai seguir forte na competição, vai se classificar, e aí quando começar o mata-mata é uma outra Copa que começa, né? O que eu queria dizer, Rezec, é que eu acho que esse início está sendo muito importante, não é pro futebol brasileiro, porque assim, a gente recoloca o futebol brasileiro no mapa do futebol mundial. A seleção brasileira é diferente do futebol brasileiro. A seleção brasileira, ela está sempre na primeira prateleira. Os jogadores brasileiros, produtos do nosso futebol, como o Felipe, que um dia foi para a Europa e brilhou na Europa, eles também estão sempre na primeira prateleira do futebol mundial. Mas eu acho que o nosso futebol interno, com esse começo de Copa do Mundo, deu um recado legal que pode estar na primeira prateleira também, que o nosso campeonato pode ser visto e ser bem comercializado mundo afora. Agora, quando a gente fala do produto nacional, eu sempre bati nessa tecla que nós temos que realmente dar moral para o nosso produto nacional, o produto brasileiro. Nós temos não só grandes atletas, como grandes treinadores também. Você vê, o Renato Gaúcho, ao meu modo de pensar, deu um nó tático no treinador europeu do Borussia Dortmund. A mesma coisa com o Felipe Luiz contra o grande Chelsea. Então, assim, nós temos sim, não somente dentro de campo como atleta, mas também temos bons treinadores, e que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente dando um pouquinho mais de moral ao produto nacional, as coisas vão melhorar. Era esse gancho que eu queria pegar, Felipe. Respondendo a sua pergunta, Dena, mais até do que o resultado, porque assim, eu acho que a gente não devia ficar tão condicionado ao resultado, porque, cara, pode acontecer da gente escorregar nessa próxima rodada, todos os times, exceção ao Flamengo, correm risco. Depois tem o mata-mata, 90 minutos, mas mais do que o resultado que a gente teve até aqui, que é espetacular, né, depois de 2 rodadas, né, o que eu tô sentindo é que há um orgulho do que a gente demonstrou, ou seja, ideias táticas... E sem ufanismo, hein? Exato, sem ufanismo. A gente aqui não tá pregando nenhum ufanismo, o Brasil hoje já tá não é nada disso, Perfeito. Só que o que tá acontecendo é legal. Exato. Perfeito. Ideias táticas, treinadores dos nossos times se adaptando aos jogos, jogadores brasileiros já se destacando na competição, como o John Arias, como o Igor Jesus, cita esses 2, mas podia citar outros, né? O Arias made in Colômbia, né? Brasileiro do nosso mas futebol, que atua né? no nosso futebol, né? Que joga, foi eleito 2 vezes melhor em campo, né? Então, assim, até aqui, e eu tenho acompanhado, né? Tenho ficado muito de olho na repercussão internacional, e, assim, é legal ver essa surpresa, assim, porque eles não veem futebol brasileiro, a gente tem aqueles enfrentamentos no Interclubes, os quais os clubes europeus fizeram questão de nem jogar mais a semifinal, agora eles só jogam a final. Essa competição aqui, inclusive, existe, ela foi criada porque a FIFA disse o seguinte para os clubes europeus: se depender da vontade deles, seleções e clubes, eles nem jogam contra times de outros continentes, né? Basta ver declarações como do presidente da La Liga, o Javier Tebas, que quer acabar com o Mundial, não quer ver clubes europeus enfrentando a periferia, palavras dele. A Liga das Nações foi isso, é um produto exatamente para fechar com eles ali.
Exato. Não abrir nem para as datas FIFA eles poderem fazer outros jogos, né? Então a FIFA estabeleceu critérios aqui que podem talvez não trazer os melhores times do mundo no momento. A gente sente falta de um Barcelona, do Liverpool, mas são critérios para trazer times de 20 países, de você ter enfrentamentos os quais os clubes europeus, por opção deles, jamais fariam. Deu muito dinheiro para os clubes estarem aqui. Real Madrid, por exemplo, só para pisar aqui, ganhou 211 milhões de reais, fora o que ele vai ganhar. E até aqui, claramente eles não esperavam ver soluções, futebol, desempenho tão bom do Brasil até o momento. Vamos mostrar jogo a jogo como foi esse enfrentamento dos times sul-americanos contra os europeus até o momento. O primeiro deles foi Palmeiras e Porto. Palmeiras dominou o Porto. Parou no goleiro do Porto, não deu. O Boca teve um empate com o Benfica, no qual ele saiu na frente, 2-0, e aí bobeou, viu o Boca bobear daquele jeito. 2-2 Benfica. O Fluminense encarou o Dortmund em Nova Jersey e olha, não ganhou porque acontece, mas dominou completamente um time que na última partida que fez no futebol europeu derrotou o Barcelona por 3-1. Abriu, na ganhou de 3-1 do Barcelona. Exato. O Botafogo derrotou o PSG com o Luiz Henrique dizendo que em toda a temporada do PSG nenhum clube no mundo marcou tão bem o PSG como o Botafogo. O Atlético tentou marcar, levou 4, o Botafogo venceu por 1-0. O Flamengo de virada, eu acho importante destacar que foi de virada, né? Porque você leva um gol de um clube como o Chelsea, fala, putz, né? O Flamengo foi lá e virou 3-1 numa aula de futebol na Filadélfia. E aí o Bayern passou pelo Boca, 2-1, acho que foi um jogo de muita imposição do Bayern, o placar para mim não refletiu o que foi o jogo, né? Então são uma vitória dos europeus, 3 empates e 2 vitórias da América do Sul. Por isso que a nossa enquete é em cima disso. E já vou pedir o voto de vocês, né? Quem que vai levar essa competição? É um clube da Europa? É um clube da América do Sul? Ou, por exemplo, um Al Hilal da vida? Rizek, amigos, eu continuo achando que os europeus têm o favoritismo, apesar do início não ser tão empolgante, né? E empolgante para os brasileiros que lá estão. Eu continuo achando, Maestro, Sobis, e que os brasileiros estão aos poucos ganhando corpo dentro dessa competição, né? Eu acho que exatamente o caminho é esse. Eu vou lembrar uma frase que o Renato Paiva disse, que se encaixa perfeitamente no que a gente está discutindo. O cemitério está cheio de favoritos. E no futebol, esse cemitério, ele aumenta dia a dia. E quando a gente vê, por exemplo, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo e o Palmeiras fazerem jogos de igual para igual com esses times, tem alguma coisa de diferente positiva para o nosso lado. Entendeu? Favoritismo, ele vai existir sempre pela questão... Não são times, são seleções. Se você for pegar PSG, né, Real, são seleções. Sim. Tem gente do primeiro, quer dizer, que jogam nas seleções no primeiro escalão do futebol mundial. Como eu falei anteriormente, acho que existe a possibilidade muito grande de a gente ter pelo menos um brasileiro numa semifinal. O Rizek citou ali o jogo do Flamengo, né, e contra o Chelsea, porque o Chelsea sai ganhando, e aí aumenta a dificuldade, obviamente, do Flamengo em virar o jogo, em buscar o jogo. Mas até o momento do gol, Denilson, se você for lembrar, o Flamengo estava se impondo no jogo. Jogando bem, começou bem, sim. Se impondo no jogo, fazendo a mesma coisa que o time do Felipe Luiz tenta fazer jogando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sim, e até mesmo a Libertadores. Inclusive, quando tem o erro do Wesley, e aí fazer um elogio para a personalidade do Wesley, porque normalmente um jogador jovem como o Wesley, ele poderia sentir o golpe do erro num jogo daquele tamanho. Qualquer um, continuou, né? Sendo um jovem, então, né? Ele continuou tendo personalidade, foi até um dos melhores. Porque ele estava jogando bem até aquele momento, né? Naturalmente o Felipe, o pessoal da comissão técnica vai sentar, quando você estiver como último homem, dá um bico na arquibancada e vamos montar novamente. Isso foi um erro que vai servir de um aprendizado para ele pro resto da carreira. Ele está começando a carreira agora. Tem a ver, Sobs, a mentalidade do Felipe Luiz de ter jogado, enfim, o tempo todo dele no futebol europeu, ter ideias, né, de dinâmica, de estrutura de futebol europeu, a virada do Flamengo contra o Chelsea? Tem total, né? É a mão dele. O Flamengo tem uma tática meio diferente, não é um time que tu sabe exatamente como ele vai jogar. Tem movimentações. O Jorginho parece que jogou no Flamengo já, parece que já jogava há muito tempo. Verdade. Tomou conta. Eu acho que a maior responsabilidade agora que os brasileiros trouxeram é classificar, né? O Botafogo, por exemplo,
teve a vitória mais maiúscula em termos de que ninguém acreditava, é o Atlético de Madrid. Então tem que cumprir e é uma responsabilidade boa. O Flamengo acho que classifica. Eu vejo o Flamengo como o brasileiro assim que daqui a pouco tem um caminho melhor, pode ter clássico aí, né? Logo adiante. E eu ainda vejo assim como minha opinião de clube europeu, eu ainda vejo o Paris muito forte. O Paris me passa aquela sensação que eles perderam a hora que podia perder. Ó, Dena, não sei. O que eu tô feliz de ver é como os treinadores europeus têm curtido a competição e falado da competição. Todos eles deram excelentes entrevistas para nossa reportagem, uma entrevista coletiva. Guardiola também falou de times brasileiros, bem lembrado, que também foi um grande jogador. E antes de ouvi-los, eu queria elogiar o Felipe Luiz, não só por aquilo que ele fez no jogo, porque se vocês comentaristas já falaram, mas a entrevista do Felipe também ela é tão brilhante quanto o trabalho dele depois do jogo. Porque ele fez questão de lembrar primeiro assim, calçar as sandálias da humildade, né? De não achar que a gente já está no nível de Real Madrid, etc. Mas lembrar que, por exemplo, este Flamengo tão poderoso perdeu do Central Córdoba no Maracanã. E não é por isso que o futebol argentino alcançou o brasileiro na América do Sul. Que esse Flamengo quase foi eliminado pelo Táchira. E não é por isso que o futebol venezuelano... A gente não pode pegar 90 minutos de futebol e estabelecer grandes teses sobre escolas das sul-americanas, europeias. A gente tem mais do que curtir a competição, jogo a jogo, né? Fase a fase. Eu ainda acho, respondendo a nossa enquete, Rizek, que para mim vai ser uma grande surpresa se um time brasileiro chegar à final. Vai ser surpresa para mim. Eu ainda considero que... eu imagino que a gente vai ver 2 times europeus na final. Mas eu acho que a surpresa ela já vai ser menor do que era no início da competição. Sem dúvida. Entende? Assim, se no início era quase impensável ver um time brasileiro chegar a uma semi, a uma final, hoje já não é tanto. Agora eu penso que antes era uma surpresa para muitos, né? As equipes brasileiras classificarem. Hoje já não é uma surpresa. Eu acho que o futebol europeu continua sendo mais forte, mas o que eu estou curtindo no momento é a volta do futebol brasileiro. Mostrar para o mundo que, opa, o que vocês estão achando da gente aqui, isso não é verdade. Nós somos bons sim, nós temos um ótimo produto. A gente estava muito periférico no mundo do futebol, né? O nosso futebol interno, né? Parecia que estávamos mortos, pô. Ou seja, viva a Copa do Mundo de clubes, sim, né? Sim. Lembrando que o mundo é mundo, o mundo na Europa proporcionando esse tipo de enfrentamento. Na Copa do Mundo de seleções, a gente viu o Marrocos chegar à semifinal e não foi legal para a competição? Pô, super. Fisicamente, a vantagem é nossa. Vamos aproveitar. A gente sempre joga em desvantagem contra os europeus, agora é momento de aproveitar. Mas vamos ouvir o que alguns desses treinadores... Not surprised, you know, when I see Danilo on the pitch for Flamengo and I see, you know, Jorginho and all these guys, plus the Brazilian talents, you know, and the guys who have a lot of experience as well in the team, I'm not surprised. So I don't think from anybody who knows football there is a lack of understanding, a lack of respect. For sure not. We have a lot of respect, but that's why it doesn't matter. Even if they are good, they can be good. The fans can love the game. The fans can love the World Cup, but it still doesn't excuse anything for us that we have to want it as much as them. We have to be as hungry as them, even more. And if my team can express this, then after that it's football. Sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel, tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. I love, you know, when in this tournament you play
South American teams, play with Europe's and other continents, and how they challenge, how you see how they compete, how you see. I admire how they defend. I see Boca Juniors, how every single ball is like, wow, the land of the world, and you know, it's different styles, different ways to. It's really, really good. That is all about, and yeah, and I like that every game is tough, really, really tough, except one or two. All the games so tight, and the people say, surprise, a European team lose. Oh yeah, welcome to the real world, my friends. Welcome to the world. You looks like you are just look your belly. You are not watching what happened because they are good. Bem-vindo ao mundo. Ô Guardiola, só vem pra América do Sul, só vem. Eu sei quanto você adora a gente. E olha só, futebol sem torcida não seria o que é, né? Seria uma outra coisa. E eu acho que a gente precisa falar daqui, dos Estados Unidos, que estão de parabéns, tanto quanto os jogadores e os técnicos, as torcidas brasileiras. O que a gente tem visto aqui no estádio, porque assim, os europeus não viajam. Problema deles que eles não viajam aqui. As nossas torcidas viajaram e elas têm feito um espetáculo nos estádios. Fala-se, e eu vi isso nas ruas, fiquei muito impressionado, em mais de 25 mil palmeirenses aqui em Nova York para acompanhar o time nos dois times. Não sei quantas pessoas estarão em Miami, mas aqui falam em mais de 25 mil palmeirenses, e eu vi isso, tá? E a gente abriu uma janela aqui e caiu um palmeirense em Nova York. O Flamengo levou o Maracanã para Filadélfia. As músicas do estádio foram cantadas na arquibancada do Flamengo, assim como as músicas da arquibancada tricolor são cantadas nos jogos do Fluminense em Nova Jersey. Eu não fui a jogos do Botafogo, não posso opinar, opino só daquilo que eu vi, mas imagino que seja semelhante. As torcidas também deram um show aqui, cara. Vamos ver agora o que treinadores dos times brasileiros falaram do enfrentamento com os europeus. Existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo, e o que o meu xará, o Renato, vem fazendo pelo Botafogo. Porque se vem para cá e perde, o futebol brasileiro não pode medir forças com o futebol europeu. Se vem para cá ganha, o futebol europeu está voltando agora das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros no Mundial praticamente com 70 partidas, 80 partidas, ninguém dá essa desculpa. O time brasileiro está cansado. O time europeu vem, atropela. Não dá para medir forças com ele. Aí no momento que o futebol brasileiro começa a destacar, começa a ganhar, porque o futebol europeu estava de férias, está voltando agora. Não, eu não concordo. Eu concordo sim que o futebol brasileiro hoje vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Vem se superando, vem enfrentando adversários poderosos e vem conseguindo resultados dentro do campo. E isso faz com que, nem sempre, somente o dinheiro faz com que vença as partidas. Os clubes europeus, sim, não dá para brigar com eles em termos da parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores, podem formar times fortíssimos, mas o futebol é decidido dentro do campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro, eu falo em termos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os times brasileiros vêm fazendo lá na Filadélfia, eu tenho entrevistado torcedores, né? E tinha um que entrou ao vivo assim com a camisa de 92, fiquei muito orgulhoso. Falei, eu trabalho com o Maestro. E queria te mandar o seguinte, Maestro: mais de 40 anos depois, o Flamengo botou os ingleses na roda, hein, Maestro? Verdade, André. Isso foi um dos memes que apareceram aqui, né? Depois da vitória sobre o Chelsea. Mais do que a vitória, eu acho que foi uma vitória de imposição mesmo, né?
de você tentar fazer o jogo da forma como você vinha fazendo dentro do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Eu acho que tem uma coisa, Dani, que a gente vai poder ficar mais orgulhoso ainda. A gente está resgatando, né, a verdadeira malemolência do futebol brasileiro. Primeiro, porque nós evoluímos muito na parte tática. Mas muito nós evoluímos, né? Você vê as variações, né, que os times que fizeram essas primeiras exibições. O Botafogo jogou de uma forma que a gente não estava acostumado a ver o Botafogo jogar. Vou me defender, vou jogar de contra-ataque, extremamente organizado. E o próprio Fluminense, que dentro de um jogo, como foi o último jogo, em dificuldade, ele conseguiu se reinventar. Eu acho que essa evolução, inclusive, dos times brasileiros em termos de comprometimento tático, porque na parte técnica a gente consegue se igualar para eles. Acho que isso sempre foi nós sempre tivemos uma certa dificuldade, que são aqueles momentos de que você desconcentra, né, que você não fica focado durante o jogo o tempo todo, né? O Fluminense teve isso, né? Exatamente. E você perde. Ninguém vai dar desculpa quando eles pegam a gente no final da temporada com 70, 80 jogos, entendeu? Eles estão em dificuldade, então vamos colocá-los mais ainda em dificuldade nesse momento. E acho que esse resgate, né, de tudo aquilo que a gente sempre viu e ouviu do futebol brasileiro, juntando a parte tática, a parte física disso aí, nos coloca novamente para ser muito mais respeitado ainda em relação não somente a clubes, mas sobretudo sobre a seleção brasileira. Essa imagem nossa, ela pode mudar, Sobis, pro futebol do mundo, né? Quando a gente tem 4 representantes do futebol brasileiro que representa todos nós brasileiros dentro de uma Copa do Mundo de clubes. O olhar do europeu pode mudar em relação ao que eles estavam pensando em relação ao que a gente faz aqui? Total, total. Teve uma frase, né, que já foi comentada aqui, que ela é muito importante. Para mim, ela muda muito na questão de como estão vendo os times brasileiros, né? Que foi a do treinador do Paris, né? O Luiz Henrique, falando que nunca um time defendeu, na última temporada, nenhum time defendeu tão bem como o Botafogo. E ainda ele comentou e não se retrancou, linhas altas. Eu acho que essa fala dele representa muito. E se a gente trouxer para o Brasil também que os times carioca sempre são conhecidos por ser times felizes, alegres, para frente, e tu vê assim, uma frase tão importante, eu acho que isso é de uma valia assim, ó, gigante. É um treinador europeu que está aqui no Botafogo. Indo para o Flamengo, por exemplo, o Felipe Luiz, como ele tem o time na mão, quem tiraria o Arrascaeta num jogo que se está perdendo? Ele tirou, organizou o clube. Então eu acho que além de classificar, eu nem me importo, eu como um ex-atleta, sinceramente eu fico muito feliz com essa evolução tática e física do nosso futebol, assim, de bater de frente com qualquer um, que a gente sabe que aqui a gente viaja muito mais, lá eles viajam menos. A gente está bem pior fisicamente em termos de jogos, exigência, né? O Campeonato Brasileiro, ele achatou e se jogou muitos jogos. Se a gente fizer um recorte dos últimos 2 meses, nós jogamos bem mais que eles. Então eu igualo um pouquinho isso. Eu acho que foi um jornalista inglês que ele fez um comentário a respeito exatamente do número de jogos, se você pegar a temporada de 12 meses, né? Dos 32 times que estão disputando a Copa do Mundo, se a gente pegar os últimos 12 meses, quem mais jogou foi o Flamengo, o segundo que mais jogou foi o Botafogo, o terceiro que mais jogou foi o Fluminense e o quarto que mais jogou foi o Palmeiras. O Flamengo com 77, o Botafogo com 73, o Fluminense com 72 e o Palmeiras com 70. Ou seja, a desculpa do número de jogos já deu tchau e benção, né? Quer férias, vai pra Ibiza, né? Vamos falar de bola, né? Aqui estão alguns dos principais jogadores do mundo. Não veio o Lamine Yamal, paciência, mas tem gente muito boa jogando a competição. E eu acho que dois brasileiros, pelo menos daquilo que eu vi, estão entre os melhores, né? Para mim, o Arias e o Igor Jesus, por exemplo, estão entre os destaques. Até aqui, 2 rodadas, mas estão entre os destaques individuais da competição. O Jorginho também. Jorginho jogou muito bem também. Gostei muito dos 2 jogos do Jorginho no Flamengo também. Então esses 3 atletas, para mim, são os caras que estão realmente fazendo a diferença. E o próprio Estevão, não pode deixar de falar do Estevão, que foram 2 jogos e ganhou o prêmio de melhor jogador nos 2 jogos. Quem que você gostou, assim? De que jogador você gostou que te encheu os olhos aqui na competição? O Arias. Para mim, ele é o melhor jogador até agora na competição.
Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que dos 4 times brasileiros, ele é o que faz mais diferença no time. Ele faz mais... O conjunto do Flamengo é mais equilibrado. O Palmeiras também tem um conjunto mais equilibrado que ajuda, o Estevão. Eu acho que o Ares é o cara que está, de fato, assim, ele está chamando muita atenção. E aí eu fico me perguntando, como é que esse cara não foi para a Europa? Por causa da idade? Aí eu vejo uns times europeus jogando, não tem jogador igual ao Ares. O Borussia não tem um jogador igual ao Ares, por exemplo. E outros times na Europa não tem jogador como o Ares. Cara, assim, o Ares é impressionante. Você no estádio, vendo o Ares jogar, todos nós aqui já vimos, cara, ele marca, ele corre, ele bate falta, ele dá passe, ele faz gol, ele volta para recompor, ele não cai, ele toma pancada e não cai. Assim, pra mim, até o momento, o melhor jogador que eu vi, eu não vi todos os jogos, com perdão. Eu acho que o Thiago Silva fez uma partida gigante, enorme, monstruosa contra o Dortmund, impressionante que ele jogou contra o Dortmund. E marcou o Guirassi. Então, que foi co-artilheiro da Champions League junto com o Rafinha. Mais do que isso, o Guirassi, ele fez 13 gols na Liga dos Campeões, né? Empatou com o Rafinha. Ele finalizou em todos os jogos que disputou na Liga dos Campeões. Fez 21 gols da Bundesliga. Finalizou em todos os jogos. O Fluminense não deixou ele finalizar uma bola. E ganhou o duelo aéreo. O Thiago Silva ganhou os duelos aéreos 100% dele. E por causa do tempo de bola, da impulsão do Thiago, realmente foi uma partida do Thiago, assim, pra mim a melhor que ele fez da Fluminense. Dos estrangeiros, Dena, gostei do Pedro Neto do Chelsea, acho que ele jogou bem, é um bom jogador. Conceição na Juve. E Francisco Conceição, canhotinho da Juve, também jogou muito bem. E você por aí, Dena, quem que você curtiu de ver jogar aqui no Mundial? Felipe Melo falou do Jorginho. O Jorginho parece que joga no Flamengo. Mas não é novidade. Há muito tempo. O Jorginho não é novidade. Eu acho que o que mais chamou a atenção do Jorginho, estava falando até com o Rafa também antes, o Jorginho, ele dá, no máximo, 2 toques da bola. O terceiro é só se o adversário marcar a linha de passe. Senão ele dá só um toque na bola. A capacidade de ver o jogo, de organizar o jogo, ele hoje já é o braço direito do Felipe dentro do campo. Tem um jogador que eu gosto e a gente, assim, obviamente é só uma opinião, né? E a gente tem que respeitar. No Flamengo, a gente está mostrando imagens do Flamengo, que é o Luiz Araújo. Eu acho que a gente fala muito pouco dele e eu acho que ele é extremamente importante para essas ações ofensivas. Você sabe que ninguém constrói um prédio, né? Também acho, se você não tiver operário, né? E ele é exatamente, somente com engenheiro, você precisa ter operário. E ele é aquele cara que trabalha. Ele é colocado na direita, ele é colocado na esquerda, ele é colocado no meio campo e ele não tem tempo ruim para ele. Ele vai lá e desempenha tranquilamente essas funções. É lógico que existem outros jogadores, até pela visibilidade. Porque falamos de Gerson, Arrascaeta, o Pedro que não jogou. E o Bruno Henrique saiu do banco para ser... O próprio Danilo também fez um ótimo jogo, né? Danilo também. Surpreendeu, quando a gente viu, quando foi anunciada a escalação do time do Flamengo, ele vem com o Danilo na zaga e vem com Plata ali como um falso 9, né? Isso. Surpreendeu você, ô Sobis? Não, jamais. Jamais. Eu acredito muito no potencial do Felipe. Uma coisa que o Felipe está começando a fazer com o Flamengo também é fazer com que... Eu acho que um time muito bom, um time campeão, o atleta ele vai fazer muito bem a função dele e vai fazer bem uma outra função em algum momento do jogo que for necessário. E eu acho que o Flamengo está tendo isso, assim, os jogadores às vezes eles mudam bastante de posição, mas eles sabem exatamente o que tem que fazer e o Felipe está conseguindo fazer esse giro. E cara, se ele pegar esse elenco mesmo e botar nos eixos com o potencial que tem, o Flamengo não vai incomodar só no Mundial, é um Flamengo a longo prazo. Ô Felipe Melo, você falou do Danilo, fale um pouquinho mais do que você gostou do Danilo nessa partida. Apesar do gol, né, que foi importante demais para o Flamengo e para o Danilo, assim, para mim me surpreendeu. Nesse ponto, me surpreendeu a escalação do Danilo. Deixar o Léo Ortiz no banco de reserva foi uma surpresa muito grande para mim. Isso mostra, de fato, o conhecimento do treinador Felipe com o elenco. São os mínimos detalhes que mudou, porque o Léo Ortiz vive um ótimo momento. Não é à toa que é convocado para a seleção brasileira. Mas acho que essa leitura de jogo do Danilo, a experiência dele, sobretudo no futebol europeu, e a saída de bola dele,
ela continua sendo muito boa. Acho que por isso o Felipe optou por ele e de fato deu certo. Eu achei que de fato isso foi as melhores coisas que ele fez no jogo. A saída de bola e a leitura de jogo dele, assim, muita experiência, às vezes encurta espaço, encurta caminho, ao invés de ter que correr muito, faz uma diagonal para trás que de repente resolve a situação. Isso foi uma coisa que eu gostei muito do Danilo. Vou te dar um dado, Felipe e amigos, o que eu consegui apurar, o porquê dessa linha de defesa que o Felipe escalou com Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ele foi nos dados científicos dos atletas e viu quem eram os jogadores mais rápidos que ele tem no elenco. E o Danilo é o zagueiro mais rápido que ele tem no elenco. Apesar da idade, o Danilo ainda é o zagueiro mais rápido. O Wesley, naturalmente, é mais rápido do que o Varela e o Ayrton Lucas é mais rápido do que o Alexandre. Então, o Felipe pensou no jogo em si. Talvez na próxima partida o Léo Ortiz volte a ser titular e o Danilo não seja titular. Mas para esse jogo contra o Chelsea, o Felipe estudou o adversário, foi na ciência, usou aquilo que eu te falei, que a gente conversou, que hoje o futebol brasileiro é muito rico e muito competente nessa questão fora de campo também, com analistas, com fisiologia, com fisioterapeutas. Olhou a ciência e escalou o time também pensando nisso. O Danilo é o mais rápido, então ele vai jogar porque eu vou precisar de um zagueiro mais rápido hoje nesse jogo. É muito interessante. E olha que interessante, para usar a sua palavra. A gente estava debatendo as estratégias, né? O Felipe contra o Esperance, um jogo de menos exigência física, colocou Pedro, né? Não tirou a Arrascaeta, como ele tirou agora perdendo de 1-0. Aí o jogo mudou contra o Chelsea, já foi outra história. Pedro começou no banco. Todas as alterações foram feitas para privilegiar o físico. O menino entrou antes que o Pedro, que o Cebolinha, que o Michael, que o Cebolinha nem entrou. Perfeito. Então ele foi a segunda opção de ataque, o menino. Por quê? Isso. Primeiro ele conhece e segundo, a caixa, né? Não, é só para mandar mais um detalhe. Eu acho que a gente está conseguindo juntar, André, principalmente esse lado físico, né, do trabalho todo do extra, né, que tem o pessoal que dá o suporte. Mas eu acho que tem muita coisa a ver também, principalmente, com o jogo do adversário. Exato. É porque o Varela fez um jogo correto, fez um jogo muito honesto naquele dia e todo mundo achou que ele iria continuar como titular. Se você for olhar a disposição tática do Cucurella, que joga pelo lado esquerdo da defesa do Chelsea, incansável, e que em muitos momentos ele vira um armador e aquele corredor ali poderia ser explorado. Para explorar, naturalmente, o Wesley tem uma condição muito melhor de velocidade, de pulmão, do que o próprio Varela. E isso estava acontecendo durante o jogo. A gente viu uma quantidade de bolas que foram colocadas para o Wesley poder fazer 2 contra 1 com o Gerson daquele lado. Eu acho que tem esse lado, vamos dizer, da condição física dos atletas. Isso aí é ponto pacífico. Mas também tem muito a ver também, vamos dizer, com a disposição tática que você pode explorar dos adversários. São treinadores que conhecem bem o time e se adaptar ao rival, isso é inteligência, isso é respeito. O Wesley, ele atropelou um lateral que é conhecido por ter o lateral do Chelsea, né? Por ser conhecido por ter vigor físico. Passou de 30 graus, os caras estão sofrendo. Passou de 30 graus, os caras estão ficando no vestiário. Mas me chama muito a atenção mesmo esse Flamengo, essa dinâmica, essa coisa diferente, saber se adaptar e principalmente dá para ver que ele tem os jogadores na mão, né? Eu vi o gol aqui do Danilo e aparece o Arrascaeta pulando igual um maluco. Isso aí quer dizer que ele tem o time na mão e todo mundo está respeitando os momentos. Só mais um detalhe a respeito agora que eu me lembrei. Rapidinho, André, só para passar para vocês aí o seguinte. Na ocasião do primeiro gol do Flamengo, né? Quem está jogando pela direita e está aberto era o Gerson, que ele puxa essa bola para dentro. E quem passa, né, fazendo a ultrapassagem por dentro, que é uma jogadinha que já faz, é o Wesley, carregando. Quando ele faz menção de dar esse passe para o Wesley, o Cucurella fecha essa linha de passe. O que é que ele faz? Ele puxa a bola para dentro e faz a inversão da jogada para o Plata lá do outro lado para poder a bola chegar no Falando em time... Eu acho um ponto muito positivo para esse crescimento do futebol brasileiro. Eu, como telespectador, né, assim, indo no estádio, assistindo jogos,
o gramado, o estado do gramado, quando você entra dentro de campo, assim, ou quando você está assistindo pela TV, parece que você está assistindo um jogo de futebol inglês, né? Foi assim Flamengo e Chelsea, foi assim Fluminense e Borussia também, né? Parecia que você estava assistindo um jogo de futebol inglês, uma ótima intensidade de jogo, poucos erros técnicos, porque realmente o estado do gramado possibilita um bom jogo. E isso é importante, né? Porque nós, há pouco tempo, estávamos em um debate importante no Brasil sobre a qualidade dos gramados. Vamos jogar em grama natural, vamos jogar em grama sintética. E aí eu lembro de uma entrevista... Vamos jogar em gramado ruim? Exatamente. Aí eu lembro da entrevista do Felipe Luiz, que foi muito aceptivo, quando ele fala o melhor que tem é ter um gramado natural, mas tem que ter grama boa. Então, assim, vamos brigar para ter uma grama boa, natural. Então, eu acho que continua nisso. Assim, eu acho que o Brasil tem que melhorar o estado do gramado, porque essa Copa do Mundo tem mostrado realmente que o gramado também ajuda a ter um ótimo futebol, um futebol mais vistoso. Bom, o futebol brasileiro tá a mil e tá sobre todo o noticiário após esse Mundial de Clubes, porque, todos os brasileiros tá liderando os grupos em que se encontram. E, cara, tá jogando demais. Despertou a todos, até a imprensa e o futebol europeu, porque agora eles vão jogar com mais vontade, com fome de vencer. E o Flamengo, cara, olha como é a diferença de quem pegou na bola, chutou uma bola. Denilson, Sobis, Maestro, não dá nem pra falar, né? Felipe e Isaac, Eric. Como eles falam do Felipe Luiz, a forma que ele trabalha, como ele se encontra em determinado jogo, como ele vai entrar e tirar a Arrascaeta. Quem tiraria? Olha como o cara que já pegou na bola se refere ao Felipe Luiz, do trabalho que ele vem desenvolvendo até aqui agora. Um pseudo repórter, comentarista, falando sobre o nosso Felipe, acabando chamando de estagiário. Nunca pegou na bola, nunca entrou no campo, nunca chutou uma bola, não sabe nem o que é isso. E fica falando um monte de asneira sobre o Felipe Luiz. E ó a diferença. Tirar o Arrascaeta, quem tiraria o Arrascaeta? Soube armar o time, soube. E ele, interessante, ele pensou justamente o que eu venho falando aqui. Porque nesse jogo contra o Chelsea tinha que ser um time rápido, cara. E o Eric Faria falou aqui, informação dele. E o Felipe foi lá nos estudos lá e viu quem eram os jogadores mais rápidos. E eu não sabia disso. Eu achava que ele ia manter os dois Léo ali, Ayrton Lucas e o Wesley. Só que como o Danilo é mais rápido do que o Léo Ortiz, ele foi lá e colocou o Danilo. E era isso que eu tinha falado. Eu não entendi também no começo por que ele tinha colocado o Danilo. Mas é porque ele é mais rápido do que o Léo Ortiz. Ele tem um time, ele sabe que um time para jogar contra os grandes da prateleira de cima, Manchester City, Real Madrid, Bayern, ele vai ter que colocar um time rápido, como ele fez contra o Chelsea. E é isso. Quando jogou contra o Esperança, ele colocou o Pedro, colocou o Varela, e vai entrar às vezes também com o Alexandre. O Alexandre é o titular, mas dependendo do jogo rápido, aquele Pedro Neto do Chelsea joga muito e corre demais. Ali tem que ter alguém pronto para correr junto com ele, e era o Wesley, né? O azar dele é que o Wesley, ele caiu, errou e caiu, porque se tivesse de pé ele conseguiria pegar ele, o Ayrton Lucas, qualquer um. Mas o vídeo é isso aí, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda a gente demais, compartilha, comenta, diz aí o que você achou, tá certo ou não, o que você acha? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.